Há coisas que ninguém precisa saber. Batalhas que se travam em silêncio e mudanças que se constroem sem serem anunciadas. Se você realmente deseja transformar sua vida, não precisa contar. Precisa demonstrar com seus resultados. Hoje quero falar com urgência, porque continuar carregando hábitos, pensamentos e atitudes que não somam está roubando seu tempo e seu poder. Este é o momento de desafiar a si mesmo. O que aconteceria se, em vez de buscar aprovação, você escolhesse eliminar em silêncio aquilo que te freia? Não diga, faça, não mostre, viva. O mais poderoso não é o que você publica, mas o que pratica quando ninguém te vê. Se você está aqui, é porque sabe que há aspectos da sua vida que precisam morrer para que o novo possa nascer. Fique, porque isso pode ser o início da sua verdadeira transformação. Antes de começar, quero que faça algo muito poderoso. Vá agora mesmo aos comentários e escreva esta frase: hoje apago meus maus hábitos. Sou estoico. Escreva com todo o seu coração, porque não é apenas uma frase, é um compromisso consigo mesmo. Ao repeti-la e deixá-la escrita, você estará gravando-a no seu subconsciente e plantando uma semente de mudança profunda. Que fique como uma declaração pessoal de que você escolhe eliminar o que já não te serve, em silêncio, com firmeza e com disciplina. Faça isso agora, porque cada palavra que você escreve é um passo em direção à sua transformação interior. Ensinamento 1: elimine o medo para liberar seu potencial. O medo sempre foi o muro invisível que impede milhões de pessoas de alcançar o que desejam. Você o sente no peito, na mente, naquele sussurro que diz: você não pode. E, no entanto, quando o encara de frente, descobre que não passava de uma sombra projetada pela sua própria imaginação. Toda vez que o medo aparece, não é um aviso divino de que você vai fracassar, é a sua mente usando seu poder criativo contra você. O que você precisa não é lutar contra ele, mas redirecionar esse poder para algo que o levante em vez de afundá-lo. O medo se disfarça de lógica, de precaução, de prudência. Ele convence você a esperar o momento perfeito, a calcular demais, a não dar o passo até que tudo esteja seguro. Mas me diga, esse momento perfeito já chegou alguma vez? Nunca. Sempre haverá algo faltando. Sempre haverá um detalhe que não encaixa, e se você esperar que tudo esteja alinhado, passará a vida assistindo os outros avançarem enquanto você permanece imóvel. A verdade é dura. O medo nunca vai embora sozinho, você o expulsa agindo na presença dele. Quando o medo surgir, pare um instante. Respire e reconheça que o que você imagina como fracasso ainda não aconteceu. Só vive na sua mente. Depois, troque a imagem. Visualize como seria se já tivesse conquistado o que deseja. Não pense nisso como algo distante, mas como uma realidade cumprida. Feche os olhos e sinta a alegria, a gratidão, a calma de ver sua meta diante de você. Ao repetir isso todos os dias, sua mente aprenderá que a visão do desejado tem mais força do que a ilusão do fracasso. É aqui que a fé entra em cena. Não falo de uma fé passiva, de esperar que algo externo resolva sua vida. Falo da fé ativa, aquela que move sua atenção para o que você quer criar, mesmo que ainda não o veja no mundo físico. Neville Goddard explicou isso com clareza. O medo é imaginação mal direcionada. A mesma capacidade de imaginar que hoje você usa para se torturar com dúvidas e cenários sombrios pode ser usada para levantar sua confiança e construir uma realidade diferente. Você não precisa de novas habilidades. Já tem a ferramenta, só precisa usá-la com intenção. Comece pequeno. Dedique entre 5 e 10 minutos por dia para visualizar seu desejo como se já estivesse realizado.
Não faça isso de forma fria. Faça com emoção, com gratidão, com a certeza de que esse momento é real. Use afirmações que reforcem essa imagem. Confio em minha visão interior. O que imagino com fé já está a caminho. No início, sua mente vai duvidar. Vai dizer que é um jogo tolo, mas com a prática começará a acreditar. E quando sua mente acredita, seu corpo age com mais decisão. Suas palavras transmitem segurança e suas ações se alinham com esse futuro. Segundo o estoicismo, o que controla você não são os eventos externos, mas a interpretação que você faz deles. Epicteto ensinava que não são as coisas que nos prejudicam, mas a opinião que temos sobre elas. O medo é essa opinião antecipada de um fracasso que ainda não existe. Se você aprende a dominar sua interpretação, se escolhe focar no que depende de você, o medo perde força porque já não o alimenta com sua atenção. Olhe para a sua vida hoje e reconheça quantas oportunidades deixou passar apenas por ouvir o medo. Quantos projetos, relações, mudanças ou sonhos você deixou em pausa. Agora entenda que a porta sempre esteve aberta, mas seus pensamentos eram as correntes. E a boa notícia é que você pode quebrá-las. Toda vez que escolhe visualizar o que quer, em vez de temer o que não quer, dá um passo em direção à liberdade. O resultado não será imediato, mas será inevitável. Você se tornará mais corajoso, mais confiante em si mesmo, mais disposto a agir mesmo na incerteza e o mais poderoso, começará a ver que aquilo que imaginava com fé começa a se manifestar em sua vida, porque o que você mantém na mente com clareza e emoção acaba se refletindo na sua realidade. Portanto, hoje tome uma decisão, pare de alimentar a sombra do medo e use sua imaginação como aliada. Comece agora mesmo a criar dentro de si a vida que deseja e observe como, pouco a pouco, o interno se transforma em externo. O medo se desfaz quando você o substitui por visão e fé. E quando isso acontece, seu potencial fica completamente liberado. Ensinamento 2. Apague o hábito de viver no passado. O passado costuma se transformar em uma corrente invisível que o mantém preso. Mesmo quando seu corpo está no presente, você o revive repetidas vezes lembrando o que disse, o que não fez, o que deu errado. E enquanto faz isso, não percebe que está perdendo o mais valioso, o momento atual, a oportunidade de construir o que realmente está em suas mãos. O passado já não existe. A única coisa real é o que está acontecendo agora e o que você pode escolher fazer com sua atenção. Cada vez que cai no hábito de pensar no que perdeu, no que o feriu ou no que o envergonhou, na verdade está entregando energia a algo morto. Você não pode mudar o que já foi, mas pode mudar o poder que isso tem sobre você. A mente é como uma tela. Se você continua projetando cenas antigas, nunca verá o novo filme da sua vida. E a pergunta é, quer continuar assistindo a mesma coisa ou prefere criar algo diferente? O passado costuma enganar, fazendo você acreditar que o revisita para aprender, mas muitas vezes você o revisita apenas para se castigar. Uma e outra vez se lembra de seus erros, suas quedas, seus momentos de fraqueza, como se repeti-los pudesse repará-los. Mas a verdade é que isso apenas aprofunda a ferida. O saudável é olhar para trás uma única vez para aprender, extrair a lição e depois virar as costas para essa lembrança. O verdadeiro aprendizado se confirma quando você decide viver de forma diferente, não quando continua se culpando pelo mesmo erro. Quando a lembrança voltar, pare um instante e diga a si mesmo, isso já passou, não pode me definir. Respire e direcione sua atenção para o que está construindo hoje. Pense em como deseja se sentir agora e em como quer que seja seu futuro. Faça do seu presente uma oficina onde molda o que vem, em vez de um museu onde apenas visita o que já se foi.
Você pode até praticar um exercício simples. Feche os olhos por 5 minutos por dia e visualize sua vida ideal no presente como se já estivesse vivendo. Faça isso com gratidão, com emoção, com detalhes. Essa prática, pouco a pouco, substituirá as imagens do passado por visões de esperança. Lembre-se, sua mente segue aquilo que você mais repete. Se você repete cenas de dor, seu corpo revive as emoções como se fossem reais novamente. Mas se escolher visualizar sua vida ideal, seu cérebro começará a se treinar para acreditar que isso é possível. Seus pensamentos mudam sua energia muda sua atitude e sua atitude transforma seus resultados. A mudança não começa fora, começa nessa decisão de onde você coloca sua atenção. Segundo o estoicismo, o único tempo que realmente possuímos é o presente. Marco Aurélio escreveu que o homem perde a vida quando a desperdiça em lembranças ou em ansiedades do futuro. A disciplina estoica é aprender a concentrar a mente no que está sob seu controle agora. O passado já não está e o futuro ainda não chegou. Somente este momento é seu e, se o ocupar com sabedoria, todo o resto se organiza. Sua história não é uma condenação, é uma base. Os erros, fracassos e perdas não estão aí para defini-lo, mas para ensiná-lo. Use-os como degraus, não como correntes, porque quando decide parar de olhar para trás, pode começar a caminhar para a frente sem cargas, com a leveza de quem aprendeu e já não precisa reviver o que dói. O passado deixa de ser um inimigo quando você o reconhece como mestre e depois o deixa partir. Olhe para si agora, neste instante. Pense em quantos dias perdeu revivendo as mesmas coisas. E agora imagine o que aconteceria se toda essa energia fosse redirecionada para criar o que deseja. A diferença é enorme. Você está a uma decisão de deixar para trás o hábito de olhar para o que não pode mudar e começar a focar no que pode construir. Faça isso com disciplina, com fé e com coragem. E verá como o presente, que antes parecia vazio, se transforma no espaço fértil onde tudo o que você sonha começa a germinar. Ensinamento 3. Elimine a preocupação com uma imaginação positiva. A preocupação é como um veneno lento que entra na sua mente e começa a contaminar cada canto da sua vida. Ela rouba sua paz, tira sua energia e faz você sentir que tudo está contra você, mesmo que nada disso tenha acontecido ainda. Preocupar-se é como ensaiar mentalmente um fracasso que ainda não existe. É dar força a um cenário que talvez nunca aconteça. E o mais duro de tudo é que, ao focar constantemente no que teme, você acaba atraindo esses mesmos resultados para a sua vida. A preocupação não previne, a preocupação atrai. Cada vez que cai nela, na verdade está usando seu poder criador contra si mesmo. Porque a preocupação nada mais é do que imaginação, mas uma imaginação mal direcionada. Em vez de construir, destrói. Em vez de levantar, afunda. E, no entanto, essa mesma imaginação que você usa para criar medos pode ser redirecionada para imagens de esperança, de soluções, de caminhos abertos. Aí está a chave. Não se trata de deixar de imaginar, mas de escolher quais imagens você permite que vivam dentro de si. Quando uma situação o inquietar, pare, respire e pergunte a si mesmo: e se, em vez de visualizar o pior, eu ousar imaginar o melhor? Feche os olhos e construa uma cena positiva na sua mente. Faça-a detalhada. Como você se sentiria se tudo se resolvesse? Como se veria desfrutando do resultado? Que emoções teria nesse instante? Repita essa imagem várias vezes ao dia, até que sua mente comece a aceitá-la como possível e acompanhe com palavras de poder, frases que reprogramem seu interior como tudo se resolve a meu favor, ou confio que a vida me sustenta. O grande erro é acreditar que preocupar-se é um sinal de responsabilidade.
Muitas pessoas pensam que, se não se preocupam, não estão levando as coisas a sério, mas a realidade é que a preocupação não resolve nada, apenas desgasta. O que realmente mostra responsabilidade é a ação, não o medo. Se você pode fazer algo, faça. Se não está em suas mãos, entregue e confie. Preocupar-se não muda o resultado, só muda sua saúde mental e emocional. A preocupação é como um hábito. Quanto mais você a repete, mais forte ela fica. Mas assim como qualquer hábito, pode ser substituída. Cada vez que perceber que sua mente corre para um cenário negativo, decida conscientemente substituí-lo por um positivo. Não se trata de negação, nem de viver em fantasias ingênuas, mas de direcionar sua energia para o que deseja, em vez de alimentar o que teme. Porque onde você coloca sua atenção, você coloca seu poder. O estoicismo ensina que não devemos sofrer pelo que não está sob nosso controle. Marco Aurélio dizia que os homens se atormentam mais por seus julgamentos do que pelos fatos em si. E a preocupação é exatamente isso, um julgamento antecipado, um sofrimento fabricado pela sua interpretação do que poderia acontecer. O sábio estoico aprende a concentrar-se no que depende dele e a soltar o que está fora de suas mãos. Imagine por um momento como sua vida mudaria se cada pensamento de preocupação fosse substituído por uma visão positiva. Não significa que tudo sairá perfeito, mas sim que você viverá com mais calma, mais confiança e mais clareza. Porque quando sua mente se treina para imaginar o melhor, seu corpo age com mais segurança, sua energia se eleva e suas decisões se tornam mais eficazes. A vida deixa de parecer uma ameaça constante e começa a se sentir como um campo fértil cheio de possibilidades. Então comece hoje mesmo. Da próxima vez que se surpreender preocupado, não veja isso como um inimigo. Veja como um sinal de que está usando mal sua imaginação. Mude a direção. Leve sua mente à imagem do que quer, não do que teme. Faça isso todos os dias, mesmo que no início pareça difícil. Com prática, sua mente vai se acostumar e a preocupação perderá força. O resultado será libertador. Você sentirá menos ansiedade, mais confiança no futuro e descobrirá que muitas das coisas que antes lhe tiravam o sono se resolvem sozinhas ou de maneira melhor do que esperava. A vida sempre tem uma ordem mais sábia que o seu medo. E quando você se alinha com essa confiança, o que antes era preocupação se transforma em fé ativa. Ensinamento 4. Erradique a procrastinação para avançar em direção às suas metas. A procrastinação é esse ladrão silencioso que rouba o mais valioso que você tem, seu tempo e sua energia. Ela aparece disfarçada de desculpas razoáveis como "vou fazer amanhã, preciso de mais inspiração" ou "quando eu me sentir pronto, começo". Mas por trás dessas frases existe uma verdade incômoda. Cada dia que você adia, afasta um passo a mais a vida que deseja construir. O tempo não para esperá-lo, e cada minuto que deixa passar jamais voltará. O que você não percebe é que a procrastinação não é preguiça, mas sim medo. Medo de fracassar, medo de não ser suficiente, medo de enfrentar o desconforto do esforço. E para evitar esse medo, sua mente busca distrações. Ela convence você a revisar redes sociais, a se perder em tarefas irrelevantes ou a adiar o que é importante. No entanto, a solução nunca será esperar o medo desaparecer, mas agir apesar dele. Cada grande conquista começou com um pequeno passo. Você não precisa terminar tudo em um só dia, apenas precisa começar. Se sonha em escrever um livro, escreva uma única frase hoje. Se deseja transformar sua saúde, faça 10 minutos de exercício agora. Se quer empreender, dedique meia hora para planejar sua ideia. O importante não é o tamanho do passo, mas a decisão de dá-lo.
Porque quando você avança um pouco, sente a energia do progresso, e essa energia se multiplica até quebrar a inércia. O erro é acreditar que precisa de motivação para começar. A verdade é que a motivação chega depois da ação, não antes. Quanto mais você se move, mais motivado se sente. Esperar sentir-se pronto é uma armadilha que pode durar a vida inteira. O momento perfeito não existe, mas o momento presente sempre está ao seu alcance. Comece hoje, comece agora, mesmo que seja com algo pequeno. A procrastinação é hábil em enganar. Faz você pensar que descansará apenas 5 minutos e acaba perdendo horas. Por isso é necessário criar um sistema que limite essas distrações. Coloque um cronômetro para trabalhar 25 minutos seguidos e depois descansar 5. Use aplicativos que bloqueiem redes sociais durante o período em que precisa se concentrar. Organize seu espaço para que não esteja cheio de tentações que desviem sua atenção. Sua mente precisa de estruturas claras para sustentar sua disciplina. Sempre que pensar em adiar, repita uma afirmação que lembre o quão valioso é seu tempo. Ajo agora porque meu tempo é valioso. Faça dessa frase sua âncora, seu lembrete de que cada minuto conta e que cada ação, por menor que pareça, aproxima você de sua meta. Com o tempo, seu cérebro se treinará para associar essa frase à ação imediata e a procrastinação perderá força. O estoicismo ensina que a vida é breve e que não podemos desperdiçá-la esperando pelo momento ideal. Sêneca dizia que não temos pouco tempo, mas sim que o desperdiçamos. E ele tinha razão. Quantas vezes você disse a si mesmo que começaria amanhã, apenas para perceber que se passaram semanas sem avançar? A brevidade da vida é um chamado urgente para agir agora, para não deixar para depois o que pode ser feito hoje. Imagine como sua vida mudaria se, cada vez que pensasse em adiar, desse ao menos um pequeno passo. Seu livro já teria páginas escritas, seu corpo estaria mais forte, seus projetos teriam bases sólidas. No fim do dia, não são as grandes explosões de esforço que constroem o sucesso, mas os pequenos passos constantes que se acumulam até transformar sua vida. Não espere que o medo desapareça. Não busque desculpas para amanhã. Não entregue seu futuro ao hábito de adiar. Faça o que precisa ser feito hoje, mesmo que seja pouco. Porque esse pouco, repetido uma e outra vez, é o que se transforma em muito. Erradicar a procrastinação não é um ato de força, mas um hábito de disciplina e compromisso consigo mesmo. Comece agora. Faça mesmo que seja desconfortável, mesmo que seja pequeno, mesmo que seja imperfeito. Faça porque seu tempo é valioso e sua vida merece ser vivida com ação, não com desculpas. A procrastinação morre quando você decide agir e a cada passo que der em direção às suas metas, sentirá sua confiança crescer, sua produtividade aumentar e seu futuro chegar mais rápido do que imaginava. Ensinamento 5. Apague as expectativas irreais para viver com aceitação. As expectativas irreais são como uma armadilha invisível que você mesmo constrói e depois se surpreende ao cair nela. Você se diz que tudo deve sair perfeito, que as pessoas devem se comportar como você imagina, que a vida tem que responder ao seu roteiro. E quando isso não acontece, surge a frustração, a decepção, até mesmo a raiva. Mas a verdade é que não foi a vida que falhou, foram suas expectativas. A realidade não se ajusta aos seus desejos, e aí está a dor, esperar algo que nunca esteve garantido. Pense em quantas vezes você sofreu porque alguém não reagiu como gostaria, porque um projeto não saiu impecável, porque um plano mudou no último minuto. Se analisar com calma, perceberá que a dor não veio do fato em si, mas do que você esperava. Você queria perfeição em um mundo imperfeito.
Cria controle em um universo que vive em constante movimento. E quanto mais rígidas são suas expectativas, mais você se frustra. Aceitar não significa se conformar, significa entender que a vida é feita de imperfeições, de mudanças e de fatores que você nunca poderá dominar. Essa aceitação não diminui seu poder, ao contrário, liberta você. Porque quando solta o que não pode controlar, concentra-se na única coisa que sempre está em suas mãos, sua atitude, sua reação, sua perspectiva. Quando perceber que está esperando demais, faça a si mesmo esta pergunta: isso é razoável? Talvez você espere que alguém haja como você agiria, que as coisas saiam perfeitas na primeira vez, que seu caminho seja linear e sem tropeços. Mas a vida não funciona assim. Substitua essas expectativas rígidas por metas mais reais, como vou dar o meu melhor, vou aprender com o que acontecer, ou vou aceitar o que vier e avançar com isso. Essa simples mudança mental transforma a frustração em aprendizado. Pratique frases que o ancorem na aceitação: aceito o que é e sigo em frente. Diga isso quando um plano mudar, quando alguém não cumprir o que prometeu, quando a realidade não coincidir com seu roteiro. No começo parecerá estranho, mas pouco a pouco você sentirá sua carga emocional se tornar mais leve, e ao soltar o que não depende de você, ficará mais forte, mais resiliente, mais em paz consigo mesmo. Lembre-se de que muitas das imperfeições do passado foram as que mais fizeram você crescer. Não foram as experiências fáceis que o formaram, mas aquelas que não saíram como esperava. Em cada decepção houve uma lição. Em cada erro, um degrau para avançar. E quando olha por essa perspectiva, entende que a vida não estava contra você, mas que estava ensinando a amadurecer. O estoicismo resume isso com clareza: não são os eventos que nos prejudicam, mas a nossa opinião sobre eles. Marco Aurélio dizia que a serenidade nasce de aceitar o que acontece como parte da ordem natural. Isso não significa resignação. Significa que ao aceitar a realidade como ela é, você deixa de lutar contra o inevitável e foca sua energia no que pode mudar. Essa é a chave da liberdade interior. Imagine como sua vida se transformaria se deixasse de exigir perfeição em tudo. Você se frustraria menos com os outros, seria mais paciente consigo mesmo, aproveitaria mais o processo em vez de se obcecar com o resultado. Viveria com mais calma, mais paz, mais gratidão. E o curioso é que ao soltar essas expectativas irreais, você conquista mais do que imagina, porque avança mais leve, com menos pressão, e seus esforços fluem com maior naturalidade. Hoje você pode decidir largar esse fardo. Pergunte a si mesmo quais expectativas irreais tem carregado e que já é hora de deixar para trás. Solte-as e substitua-as por metas de progresso, não de perfeição. Aceite o que vier, aprenda com o que acontecer e siga adiante. Descobrirá que a vida é muito mais leve quando você não tenta forçá-la a agir como gostaria, mas quando aprende a dançar com o que é. Ensinamento 6. Apague as posses materiais desnecessárias. As posses materiais têm a capacidade de encher sua vida até o ponto de roubar sua paz. Acumular objetos desnecessários pode parecer inofensivo, mas pouco a pouco cria um peso invisível que se reflete em sua mente. Cada gaveta abarrotada, cada armário cheio de coisas que você não usa, cada canto ocupado por objetos esquecidos gera desordem não apenas externa, mas também interna. E sem perceber, você começa a viver em meio a uma saturação que rouba sua clareza, sua calma e sua energia. O problema não é ter, mas acumular sem sentido. Você se convence de que precisa de mais roupas, mais dispositivos, mais enfeites, mais de tudo, como se preencher o vazio com objetos pudesse trazer satisfação. Mas a realidade é outra.
Quanto mais você possui, mais carrega a responsabilidade de manter, organizar, limpar e se preocupar com essas coisas. E isso gera um ruído constante em sua mente. Não é coincidência que lugares desordenados aumentem sua ansiedade, porque o externo sempre acaba se refletindo no interno. Quando você escolhe simplificar, descobre que não perde, mas ganha. Ganha espaço, ganha leveza, ganha liberdade. Revisar seus pertences e desfazer-se do desnecessário é um ato de libertação. Pergunte-se ao olhar cada objeto: eu preciso disso ou realmente me traz alegria? Se a resposta for não, então já cumpriu seu ciclo em sua vida. Você pode doá-lo, vendê-lo ou simplesmente deixá-lo ir, porque aquilo que você não usa nem ama se transforma em um fardo silencioso. Não é preciso fazer tudo de uma vez. Comece pequeno. Escolha uma área, como um armário, uma escrivaninha ou uma caixa guardada há anos. Dedique 10 minutos para organizar e perceba como, a cada espaço que libera, sua mente também respira mais tranquila. Transforme esse hábito em algo constante, uma prática semanal em que não apenas limpa seu ambiente, mas também seus pensamentos. Ao soltar o material, você treina sua mente a soltar o que também não precisa no plano emocional. A acumulação geralmente nasce da insegurança. Você acredita que algum dia vai precisar, que talvez seja útil, que é melhor guardar para o caso. Mas no fundo, é medo de soltar, medo de confiar que terá o que precisar no momento certo. Quando você confia em si e na vida, não precisa se agarrar a cada objeto como se sua segurança dependesse disso. A verdadeira paz não está no que você possui, mas na sua capacidade de viver de forma leve. O estoicismo ensina que as posses externas são indiferentes, nem boas nem más em si mesmas, e que o que realmente importa é o uso que você faz delas e o controle que exerce sobre elas. Sêneca dizia que, quanto maiores são suas posses, mais facilmente elas o possuem. E é verdade, o que você não controla acaba controlando você. Por isso, o sábio aprende a desfrutar do que tem, mas sem apego, sabendo que a liberdade está em precisar de pouco. Imagine como seria sua vida se cada espaço em sua casa refletisse paz, se não tivesse gavetas cheias de coisas esquecidas nem armários que mal se fecham. Visualize a calma de abrir um lugar e encontrar apenas o que realmente usa e ama. Essa ordem externa gera uma ordem interna. Você se torna mais produtivo, mais focado, mais sereno, e o melhor é que passa a valorizar ainda mais o que conserva, porque já não está enterrado entre o desnecessário. Repita esta afirmação sempre que sentir vontade de acumular sem sentido. Eu escolho um ambiente que me traz paz. Deixe que essas palavras guiem sua decisão de comprar, guardar ou descartar. Porque cada objeto que você soma sem necessidade é um pedaço de energia que perde, e cada objeto que solta é um passo em direção à clareza. Faça o teste e verá como sua vida se transforma em espaços mais organizados, menos estresse, uma mente mais leve. Não se trata de viver sem nada, mas de viver com o essencial, com aquilo que soma e não que subtrai. E quando alcançar esse equilíbrio, descobrirá que a verdadeira abundância não está em ter mais, mas em ter menos e viver melhor. Ensinamento 7. Apague a autocompaixão para se empoderar. A autocompaixão é uma armadilha sutil que prende você sem que perceba. Começa com pensamentos como: ninguém me entende. Minha vida é sempre difícil. As coisas nunca mudam para mim. E embora pareçam inocentes, essas frases o colocam no papel de vítima. Um papel que pouco a pouco rouba sua energia, sua confiança e sua capacidade de avançar. Sentir-se vítima pode dar um alívio momentâneo, porque justifica sua inação,
mas na realidade é uma prisão invisível. Quanto mais você repete que é fraco, mais reforça essa identidade e mais se afasta da vida que poderia estar construindo. A verdade é que a autocompaixão não muda nada, não resolve seus problemas, não paga suas contas, não melhora seus relacionamentos, apenas o deixa estagnado, olhando para dentro com tristeza, enquanto o mundo continua avançando sem você. A vida não se transforma pela queixa, mas pela ação. E o mais poderoso é que a capacidade de mudar sempre esteve dentro de você. Você não precisa esperar que tudo ao redor se organize. Precisa começar olhando para suas próprias forças e reconhecendo que tem o poder de dar passos à frente. Quando cair na autocompaixão, faça uma pausa. Pegue um papel e escreva 3 de suas forças pessoais ou 3 conquistas do passado. Não importa se parecem pequenas. Cada conquista é uma prova de que você pode se levantar. Talvez se lembre de uma vez em que superou uma dificuldade, de um projeto que concluiu ou de um momento em que agiu com coragem. Ao lê-los, perceberá que não é fraco, mas alguém com uma história de resiliência que pode continuar construindo. Depois, pratique a visualização. Feche os olhos e imagine como seria sua vida se agisse a partir da força e não da vítima. Visualize-se alcançando o que deseja, caminhando com segurança, sentindo orgulho de si mesmo. Não é um simples exercício mental, é um treinamento que reprograma sua mente. O que você imagina com intensidade emocional começa a moldar sua forma de pensar, sentir e agir. Reforce essa mudança com afirmações diárias. Frases como sou forte e capaz, escolho avançar, tenho o poder de transformar minha vida. São lembretes que substituem o discurso de vítima por um discurso de poder. Ao repeti-las, você não apenas muda palavras, mas começa a criar uma nova identidade. E quando sua identidade muda, suas decisões mudam. Você deixa de adiar, deixa de culpar e começa a agir com mais confiança. O passo final é redirecionar sua energia. A autocompaixão leva à passividade, mas o empoderamento se fortalece na ação. Sempre que se surpreender sentindo-se vítima, faça algo pequeno e concreto que o aproxime de uma meta. Pode ser planejar um projeto, enviar uma mensagem importante, fazer exercício ou simplesmente organizar seu espaço. Essa ação, por menor que seja, é um golpe direto contra o hábito da autocompaixão, porque prova que você tem controle sobre o presente. Segundo o estoicismo, você não pode escolher tudo o que acontece em sua vida, mas pode escolher sua resposta. Epicteto ensinava que os homens não se perturbam pelos fatos, mas pela forma como os interpretam. Se você interpreta cada dificuldade como uma injustiça contra si, afunda-se na autocompaixão. Mas se escolher vê-la como uma oportunidade de fortalecimento, a mesma situação se transforma em uma ferramenta de crescimento. Essa é a diferença entre viver como vítima ou como protagonista. Imagine como sua vida mudaria se, cada vez que surgisse a autocompaixão, você a substituísse por ação e gratidão. Seria mais confiante, mais seguro e mais livre. Deixaria de depender da pena alheia e começaria a sentir orgulho do que é capaz de realizar. Pouco a pouco veria seu entorno responder à sua nova energia. Porque quando você se empodera internamente, tudo ao seu redor começa a se alinhar com essa força. Hoje você pode escolher deixar de lado a autocompaixão. Você não é um espectador passivo da sua vida, é o autor. E cada decisão tomada a partir do poder, e não da vítima, escreve um futuro diferente. Sua história não se define pelo que sofreu, mas pelo que decide fazer com isso.
Apague a autocompaixão, abrace sua força e comece a caminhar com a convicção de que é capaz de criar uma vida plena e abundante. Ensinamento 8. Apague o pensamento indisciplinado para moldar sua realidade. O pensamento indisciplinado é como um rio transbordado. Toda a sua força se desperdiça em correntes que não levam a lugar nenhum. Cada preocupação desnecessária, cada reclamação constante, cada ideia negativa que você alimenta sem controle vai moldando sua vida sem que perceba. A mente nunca para, está sempre criando imagens e cenários. O problema é que, se você não assume o controle, sua imaginação se transforma em um caos que projeta incertezas e limita sua capacidade de avançar. A falta de disciplina mental é a origem de grande parte da desordem que você experimenta no exterior. Quando aprende a disciplinar seus pensamentos, começa a direcionar sua energia em vez de deixá-la dispersa. Imagine por um momento que cada pensamento é uma semente. Se você planta sementes de medo, crescerão dúvidas. Se planta reclamações, crescerão mais problemas. Mas se escolhe plantar imagens de sucesso, confiança e abundância, é isso que acabará colhendo. Sua mente é fértil e o que você planta nela repetidamente, com emoção e foco, terminará aparecendo em sua vida. A chave está em treinar-se para focar sua atenção. Quando notar que sua mente divaga para a preocupação ou o desânimo, não se castigue, simplesmente redirecione. Respire e volte à imagem do que deseja criar. Por exemplo, se sua meta é conseguir um novo emprego, visualize-se recebendo a ligação com a notícia, sentindo a alegria de começar, imaginando os detalhes dessa conquista. Faça isso com todos os seus sentidos. Ouça, sinta, veja e celebre mentalmente. Esse hábito de 5 minutos diários é suficiente para começar a reprogramar sua mente. Manter um diário pode ser um grande aliado. Escreva todos os dias a visão que deseja manifestar. Descreva como seria vivê-la, como se sentiria. Esse ato de escrever não apenas reforça seu compromisso, mas também mantém sua mente focada e o lembra, nos momentos de dúvida, para onde está dirigindo sua energia. Ao ler suas próprias palavras, seu cérebro se convence com mais força de que esse futuro é possível. Disciplina mental não significa nunca ter um pensamento negativo, mas sim aprender a não ficar preso nele. Se aparecer, observe e substitua por uma imagem construtiva. Se pensar isso não vai funcionar, troque por disciplinar minha mente para criar minha realidade. A cada redirecionamento, você reforça o hábito de escolher o que quer pensar. E o mais poderoso é que, com prática, sua mente começará a fazer isso de forma automática. Não somos livres de tudo o que acontece fora, mas somos livres de como escolhemos interpretar. Epicteto lembrava que a chave está em dirigir a mente para o que depende de nós. E o que sempre depende de você são seus pensamentos. Se treinar essa disciplina, nenhuma circunstância externa poderá tirá-lo do centro, porque você terá a capacidade de guiar sua mente para o construtivo em vez de se perder no caos. Olhe para sua vida e reflita: quanto tempo você perde em pensamentos que não acrescentam nada? Quanto da sua energia diária é consumida em queixas, comparações ou medos que nunca se concretizam? Agora imagine redirecionar toda essa energia para imagens de confiança, ação e conquista. A mudança seria radical. Essa é a diferença entre uma mente indisciplinada, que cria obstáculos, e uma mente treinada, que abre caminhos. Não subestime o poder da repetição. Quanto mais você persiste em uma imagem positiva, mais forte ela se torna. Não importa se no início sua mente resiste, se aparecem dúvidas ou contradições. Disciplina não se mede por fazer perfeito, mas por manter a prática. Dia após dia,
Sua mente se adapta e o que antes parecia difícil se transforma em um hábito natural. Hoje você pode decidir deixar que sua mente o controle ou começar a controlá-la. Cada pensamento é um tijolo na construção da sua vida. Se você escolhe com disciplina, sua realidade se alinhará com seus desejos. Não se trata de sorte, mas de foco, constância e direção. E quando alcança essa disciplina, a vida deixa de parecer um descontrole incontrolável e passa a refletir com clareza aquilo que você escolheu plantar em seu interior. Ensinamento 9. Suprima os ambientes que reforçam maus hábitos. Seu ambiente tem mais poder sobre você do que imagina. Às vezes você pensa que seus maus hábitos são apenas questão de falta de disciplina ou força de vontade, mas na realidade, grande parte deles é sustentada pelo que o rodeia. Cada objeto no seu espaço, cada lugar que você frequenta, até mesmo cada pessoa com quem passa tempo reforça condutas que podem aproximá-lo ou afastá-lo de suas metas. Se você não toma consciência disso, continuará repetindo padrões que, no fundo, sabe que não o levam a nada. A verdadeira mudança não começa na mente, mas no ambiente que você constrói ao seu redor. Se sua casa está cheia de comida industrializada, será quase impossível evitá-la. Se sua mesa de trabalho está coberta de distrações, será difícil se concentrar. Se as pessoas com quem convive normalizam desculpas e falta de ação, inevitavelmente você acabará imitando-as, não porque seja fraco, mas porque o ambiente é mais forte do que pensa. A boa notícia é que você pode redesenhar seu ambiente para que trabalhe a seu favor em vez de contra você. Identifique um mau hábito que deseja eliminar e pergunte-se: o que há no meu ambiente que o sustenta? Se for a comida pouco saudável, o primeiro passo não é lutar contra a tentação, mas não comprá-la. Se for a procrastinação, coloque em sua mesa um livro ou um caderno em vez do celular. Se deseja se exercitar mais, deixe os tênis prontos à vista para que começar seja mais fácil. Trata-se de tornar o mau hábito incômodo e o bom hábito o caminho mais simples. Com as pessoas acontece o mesmo. Se você se cerca de quem sempre justifica a inação, acabará adotando essa mentalidade. Mas, se aproxima de quem age, se esforça e se levanta mesmo quando falha, pouco a pouco absorverá essa energia. Você não precisa cortar relações com todos, mas sim decidir quem merece estar no seu círculo mais próximo. Cerque-se de exemplos que o inspirem, porque o que eles consideram normal terminará influenciando o que você considera possível. O estoicismo ensina que, embora você não possa controlar tudo o que acontece fora de si, pode decidir o que deixa entrar em sua vida. Epicteto lembrava que devemos ser guardiões do que permitimos que nos influencie. Escolher um ambiente que fomente disciplina, paz e crescimento é uma forma de assumir o controle sobre si mesmo, porque ao cuidar do contexto você está cuidando da mente. Projetar um ambiente a seu favor não significa viver em uma bolha perfeita, mas aprender a eliminar o que o sabota e acrescentar o que o impulsiona. Um exemplo claro: se deseja ler mais, deixe o livro sobre a mesa onde costuma se sentar e não escondido em uma gaveta. Se deseja beber mais água, coloque uma garrafa à vista. Se deseja deixar de perder tempo nas redes sociais, use aplicativos que bloqueiem o acesso nos momentos de maior concentração. Esses pequenos ajustes são mais poderosos do que depender apenas da força de vontade, porque fazem com que o positivo seja o mais acessível e o negativo o menos atraente. Sempre que se sentir tentado a cair em um hábito que o afasta de suas metas, lembre-se desta afirmação: meu ambiente apoia meu sucesso. Diga com convicção, como um lembrete de que você tem o poder de construir um espaço que trabalhe com você e não contra você.
Com o tempo, essa afirmação se torna uma verdade, porque você começa a notar como seu ambiente passa a refletir o que quer ser e não o que quer deixar para trás. Imagine como sua vida mudaria se seu ambiente fosse um reflexo de suas metas. Menos tentações, mais clareza, mais exemplos positivos ao seu redor. Você avançaria com menos esforço porque não precisaria lutar contra as mesmas distrações repetidamente. Sentiria que cada espaço em que se move respira progresso, que cada pessoa com quem convive soma em vez de subtrair. Esse é o poder de redesenhar seu ambiente. Hoje mesmo você pode começar. Não é preciso transformar tudo de uma vez. Basta escolher um espaço ou um hábito e ajustar o que o rodeia. Cada pequena mudança é uma declaração de que sua vida já não é dirigida pela inércia, mas por sua intenção. Suprima os ambientes que reforçam maus hábitos e crie aqueles que potencializem o melhor de você. Quando fizer isso, descobrirá que avançar em direção às suas metas se torna mais natural, mais leve e mais alcançável do que nunca. Ensinamento 10. Apague os padrões automáticos de comportamentos que você repete todos os dias. Não são escolhas conscientes, são padrões automáticos. Funcionam como um piloto automático que se ativa diante de certos estímulos e o leva a repetir as mesmas ações, mesmo sabendo que não lhe fazem bem. É como se sua mente tivesse programado respostas fixas: estresse igual a comer em excesso, tédio igual a verificar redes sociais, desconforto igual a procrastinar. Esses padrões parecem inofensivos, mas com o tempo se transformam em correntes invisíveis que dirigem sua vida sem que perceba. O mais importante é entender que cada hábito funciona em um ciclo desencadeador, ação e recompensa. O desencadeador pode ser uma emoção, um lugar ou até mesmo uma hora do dia. A ação é o comportamento automático que você executa e a recompensa é a sensação, ainda que momentânea, que obtém depois. O problema é que esse ciclo se repete tantas vezes que seu cérebro transforma em uma rota fixa e o executa sem consultá-lo. E é assim que você acaba sentindo que não tem controle, mas tem, porque qualquer ciclo pode ser interrompido. A chave está em aprender a reconhecer o momento em que ele começa. Quando notar o desencadeador, pare e respire. Faça uma pausa consciente para não se deixar arrastar. Até mesmo uma ação simples como contar até 5 ou levantar-se da cadeira pode cortar o piloto automático. Esse instante de consciência é suficiente para abrir uma porta, a porta da escolha diferente. O passo seguinte é substituir o hábito. Se ao sentir estresse, seu padrão é comer em excesso, mude a resposta. Experimente caminhar 5 minutos, respirar profundamente ou escrever o que sente em um papel. No início, seu cérebro pedirá o velho comportamento, mas pouco a pouco, se repetir a nova ação, sua mente aprenderá a associar o desencadeador a uma resposta mais saudável. Os hábitos não desaparecem de repente. Eles se enfraquecem com o tempo, enquanto você fortalece os novos. Torne os maus hábitos menos convenientes. Se sua fraqueza é a comida industrializada, não a mantenha à mão. Se perde horas no celular, deixe-o em outra sala enquanto trabalha. Se costuma ligar a televisão sem pensar, desligue-a da tomada ou troque o lugar do controle remoto. Quanto mais difícil for executar o mau hábito, mais oportunidades você terá de escolher algo melhor. E cada vez que conseguir interromper o ciclo, parabenize-se, porque estará reescrevendo sua programação interna. Use afirmações que reforcem esse processo. Sempre que interromper um padrão, diga: interrompo meus maus hábitos para escolher melhor. Essa frase não é apenas um lembrete, é um compromisso consigo mesmo. Ela recorda que você não é vítima de seus automatismos, mas criador consciente de suas decisões. Com o tempo,
Sua identidade muda de alguém que se deixa arrastar por impulsos para alguém que escolhe com clareza. O estoicismo nos ensina que não somos escravos das circunstâncias, mas das nossas reações. Epicteto dizia que os homens não se perturbam pelos fatos, mas pela forma como os interpretam. Essa lição se aplica aqui. Não é o desencadeador que o controla, é sua resposta automática. Ao aprender a interromper e substituir, você recupera o controle que sempre esteve em suas mãos. Imagine como sua vida mudaria se cada padrão destrutivo fosse substituído por um construtivo. O estresse que antes o levava a comer em excesso agora o levaria a respirar e acalmar sua mente. Tédio que antes o afundava na tela agora o impulsionaria a ler ou se mover. Desconforto que antes o fazia procrastinar agora o motivaria a dar um pequeno passo em seu projeto. Cada mudança, por menor que pareça, se acumula e transforma por completo sua maneira de viver. Você não precisa ser prisioneiro de seus hábitos. Sim, eles foram programados em sua mente, mas isso não significa que não possa reprogramá-los. Comece identificando apenas um padrão. Interrompa-o na próxima vez que aparecer e substitua por algo melhor. Repita esse processo até que a nova resposta se torne natural. E lembre-se, cada vez que escolhe de forma consciente, enfraquece as correntes invisíveis e fortalece sua liberdade. Hoje você pode decidir deixar de viver no piloto automático. Suprima os padrões que o prejudicam e substitua-os por aqueles que o impulsionam. Faça isso com paciência, prática e constância. E descobrirá que não apenas seus hábitos mudam, sua vida inteira muda. Ensinamento 11. Elimine a desordem para recuperar a clareza mental. A desordem que você vê ao seu redor não é apenas física, também é mental. Cada objeto fora do lugar, cada pilha de coisas acumuladas, cada canto cheio do que você não usa é um lembrete constante que interrompe sua paz. Mesmo que ache que se acostuma, sua mente registra cada estímulo e o transforma em ruído interno. E quando há ruído, fica mais difícil concentrar-se, pensar com clareza ou sentir calma. A desordem externa amplia o caos interno e isso acaba afetando sua produtividade, seu estado emocional e sua capacidade de avançar. Pense em como se sente quando entra em um lugar limpo, organizado, onde cada coisa tem seu espaço. Há mais leveza, mais serenidade, mais disposição para fluir. Essa mesma energia você pode recriar em seu próprio ambiente se decidir eliminar o desnecessário. Não se trata apenas de estética, trata-se de saúde mental. A ordem física é uma ferramenta poderosa para treinar sua mente a viver com mais foco e simplicidade. O problema de acumular objetos muitas vezes vem do medo. Você guarda coisas para o caso de precisar. Acumula lembranças que já não acrescentam nada. Convence-se de que o material preenche vazios emocionais. Mas a verdade é que tudo aquilo que você não usa se transforma em peso. Seus espaços abarrotados são o reflexo de apegos não resolvidos, e cada vez que os olha, sua energia se dispersa. A clareza começa quando você decide soltar. Você não precisa transformar toda a casa em um só dia. Comece pequeno. Escolha uma escrivaninha, uma gaveta ou uma prateleira. Pergunte-se diante de cada objeto: isto contribui para a minha paz ou apenas ocupa espaço? Se a resposta for não, então já cumpriu seu ciclo em sua vida. Doe o que puder servir a outros. Recicle o que ainda tenha utilidade. Descarte o que já não tem propósito. Transforme essa prática em um hábito semanal de pelo menos 10 minutos e a cada espaço liberado, sentirá que sua mente também fica mais leve. Reforce esse processo com uma afirmação poderosa: um espaço limpo me dá uma mente clara. Repita essas palavras enquanto organiza como um lembrete de que não está apenas limpando seu ambiente, mas também treinando sua mente a focar no essencial. Com o tempo,
essa frase se tornará seu guia para decidir o que entra em sua vida e o que é melhor deixar ir. O estoicismo, através de Marco Aurélio, ensinava que a simplicidade é um caminho para a paz interior. Quando você escolhe viver com o essencial, não se distrai com excessos e sua mente encontra mais espaço para o que realmente importa. A clareza não surge de ter mais, mas de precisar de menos. E quando seu ambiente reflete ordem e simplicidade, sua mente se fortalece e seu caráter se torna mais sereno. Imagine abrir sua mesa de trabalho e encontrar apenas o necessário para atuar, sem montes de papéis acumulados. Visualize entrar em seu quarto e sentir calma em vez de opressão. Essa sensação não é um luxo, é uma escolha. Cada objeto que você elimina é um passo em direção a uma vida mais leve e focada. Não se trata de viver com o mínimo, mas com o justo, com aquilo que soma em vez de subtrair. A desordem rouba energia, a ordem a multiplica. Cada vez que limpa um espaço, não apenas organiza objetos, mas também recupera controle sobre sua vida. E esse controle se traduz em maior produtividade, menos estresse e mais disposição para focar em suas metas. Com um ambiente organizado, sua mente deixa de se dispersar e pode se dedicar plenamente a criar, aprender e crescer. Hoje você pode começar com apenas um espaço. Não espere a acumulação se tornar insuportável. Faça da simplicidade um estilo de vida, uma declaração de que escolhe a paz em vez do caos. Porque quando elimina a desordem externa, pouco a pouco também se organizam seus pensamentos, suas emoções e suas decisões. E então descobre que a clareza sempre esteve aí, esperando que você desse espaço para que pudesse brilhar. Ensinamento 12. Descarte os hábitos alimentares pouco saudáveis para nutrir seu bem-estar. O que você come todos os dias não apenas enche seu estômago, também constrói ou destrói sua energia, sua clareza mental e seu bem-estar. Muitos dos problemas que você enfrenta no humor, no cansaço constante ou na falta de concentração têm uma raiz mais simples do que imagina: seus hábitos alimentares. Cada bocado é um voto a favor da sua saúde ou contra ela. E embora muitas vezes recorra ao rápido, ao processado, ao que dá prazer imediato, no fundo você sabe que não está nutrindo seu corpo, está lentamente castigando-o. Os alimentos ultraprocessados parecem uma solução cômoda, mas seu custo é pago com sua vitalidade. Açúcares refinados, gorduras saturadas e químicos que mal consegue pronunciar invadem seu organismo, alteram sua energia e o fazem sentir-se pesado, com menos clareza para enfrentar o dia. É por isso que é tão fácil cair em um ciclo: você come algo pouco saudável, sente-se sem energia, busca mais estímulo rápido e o ciclo se repete. A solução não é complicar a vida com dietas extremas, mas recuperar a disciplina de escolher o que realmente nutre. Quando decide cuidar do que consome, não faz isso apenas por estética ou saúde física, mas por respeito a si mesmo. Alimentar-se bem é um ato de amor próprio e disciplina. É reconhecer que seu corpo é o veículo que lhe permite avançar em suas metas, e se o enche de lixo, cedo ou tarde falhará. Em contrapartida, se o alimenta com o essencial, com o que a natureza oferece, sua mente se torna mais clara, seu humor mais estável e sua energia mais constante. Um passo simples é identificar um alimento pouco saudável que você consome com frequência. Talvez seja a comida rápida, os refrigerantes ou os lanches cheios de químicos. Comece substituindo-o por uma alternativa nutritiva. Não é preciso fazer tudo de uma vez. Basta trocar um hábito por outro melhor. Se costuma comer batatas fritas, troque por frutas frescas ou castanhas.
Se sua fraqueza são os refrigerantes, substitua-os por água com limão ou infusões naturais. Cada pequena mudança soma e você sentirá isso na sua energia diária. Outra estratégia é não comprar o que não deseja consumir. Pode parecer óbvio, mas se enche sua despensa com alimentos processados, mais cedo ou mais tarde cederá à tentação. Já se seu ambiente estiver cheio de opções saudáveis, a decisão correta se torna mais fácil. Torne o bom hábito acessível e o mau hábito mais difícil de manter. Essa é uma forma prática de treinar sua disciplina sem depender apenas da força de vontade. Reserve um dia da semana para planejar suas refeições. Não precisa de um cardápio perfeito, apenas de clareza. Saber o que vai comer livra você de decisões impulsivas quando a fome aparece e evita que escolha o mais rápido e prejudicial. Preparar-se com antecedência não é apenas um ato de organização, é uma forma de garantir que seu bem-estar não dependa do acaso, mas da sua intenção. Acompanhe cada ação com uma afirmação que fortaleça seu compromisso: nutro meu corpo com respeito. Diga isso ao escolher o que comprar, ao preparar sua comida, ao sentar-se para comer. Essa frase lembra que cada alimento que entra em você é uma mensagem ao seu corpo de quanto você o valoriza. E quanto mais repete, mais isso se torna parte da sua identidade. O estoicismo ensina que o corpo é um templo e que cuidar dele é uma responsabilidade, não um luxo. Marco Aurélio escrevia que a disciplina no cotidiano é a base para enfrentar o extraordinário. Se você não consegue controlar o que come, como controlará seus pensamentos ou suas emoções? A alimentação é um dos terrenos mais claros para praticar a autodisciplina estoica, porque é uma escolha diária e tangível. Imagine como sua vida se transformaria se trocasse a comida rápida por opções que realmente nutrem. Teria mais energia para seus projetos, mais clareza para tomar decisões, mais ânimo para superar desafios e, o melhor de tudo, sentiria orgulho de si mesmo. Porque cada escolha saudável é uma vitória pessoal. Hoje você pode começar com uma única mudança. Não espere que seu corpo grite com doenças o que você já sabe em silêncio. Elimine o que não soma e escolha o que lhe dá vida. Porque no fim, cuidar da sua alimentação não é apenas questão de saúde, é um ato de poder pessoal. E cada vez que escolhe o que o nutre, está escolhendo a melhor versão de si mesmo. Ensinamento 13. Suprima as decisões impulsivas ou irrefletidas. As decisões que você toma todos os dias, das menores às maiores, são as que vão construindo sua vida. Não se trata de um único grande momento que define seu destino, mas da soma de escolhas cotidianas. No entanto, quando essas decisões são tomadas de forma impulsiva, sem reflexão, você acaba se desviando do que realmente deseja. O que parece um detalhe menor, com o tempo se transforma em uma cadeia de consequências que o afastam de suas metas. Por isso é tão importante aprender a suprimir o impulso e cultivar a clareza antes de agir. O impulso sempre aparece disfarçado de urgência. Ele lhe diz: faça agora, não pense tanto, é agora ou nunca. E embora existam situações que exijam rapidez, a maioria das decisões importantes não se beneficia da pressa. Ao contrário, quanto mais irrefletido você for, maior a probabilidade de escolher caminhos dos quais se arrependerá depois. Um comentário feito sem pensar pode prejudicar uma relação. Uma compra impulsiva pode afetar sua economia. Uma escolha apressada pode comprometer anos de sua vida. O impulso raramente se alinha com o que você realmente valoriza. Aprender a decidir com calma não significa paralisar-se na dúvida, mas pausar o suficiente para avaliar se essa escolha o aproxima ou afasta de sua visão. Transforme esta pergunta em um hábito: isto me aproxima das minhas metas? Com essa única frase,
Você dá à sua mente a oportunidade de sair do piloto automático e agir com intenção. No começo será difícil, porque o impulso busca gratificação imediata, mas com prática você descobrirá que a clareza traz uma satisfação muito mais profunda e duradoura. Uma ferramenta prática é escrever os prós e contras de suas decisões mais importantes. Vê-los no papel lhe dá perspectiva e evita que o momento emocional o arraste. Mesmo em escolhas pequenas, como o que fazer com meu tempo livre, você pode treinar-se para refletir. Pergunte-se: isto me agrega valor ou apenas me distrai? Essa disciplina de pensamento não mata a espontaneidade, mas a direciona para o que realmente importa. No fim de cada dia, dedique alguns minutos para refletir sobre uma decisão que tomou. Pergunte-se: esta decisão refletiu meus valores, me aproximou ou me afastou do que quero? Esse exercício não serve para se culpar, mas para treinar sua consciência. Com o tempo, sua mente começará a antecipar essas perguntas antes de agir, e cada escolha será mais coerente com o que deseja construir. Use afirmações que o mantenham nesse caminho. Uma poderosa é: tomo decisões com clareza e propósito. Repita-a antes de enfrentar uma situação importante, como uma conversa, uma negociação ou uma escolha pessoal. Essa frase atua como um lembrete de que você não decide pelo impulso, mas pela sua visão. Ao repeti-la, você treina sua mente a associar calma com o poder de decidir melhor. Segundo o estoicismo, as decisões devem ser guiadas pela razão e pelos valores, e não pelas emoções momentâneas. Sêneca dizia que o sábio mede cada ação não pelo que sente no instante, mas pelo que sabe ser correto. E Marco Aurélio lembrava que nossa vida é o que nossos pensamentos fazem dela. Controlar a impulsividade é, portanto, um ato de autodomínio que o aproxima da liberdade interior. Imagine como sua vida mudaria se cada decisão, grande ou pequena, estivesse alinhada com seus valores e sua visão. Você teria mais controle sobre seu destino, menos arrependimentos, mais confiança em si mesmo. Suas relações seriam mais estáveis, sua economia mais sólida, seu crescimento mais constante. Não se trata de ser perfeito, mas de escolher com intenção mais vezes do que escolhe por impulso. Hoje você pode começar com algo simples. Antes de agir por instinto, faça uma pausa, respire e pergunte-se se o que vai fazer reflete quem você quer ser. Talvez essa pausa dure apenas 5 segundos, mas esses segundos são suficientes para mudar o rumo da sua vida, porque cada decisão consciente é mais um tijolo na construção do seu futuro. E se aprender a decidir com propósito, descobrirá que o sucesso não é questão de sorte, mas de escolhas bem feitas, uma após a outra, até criar a vida que deseja. Ensinamento 14. Elimine o viver sem um plano para assumir o controle do seu dia. Viver sem um plano é como navegar sem rumo em meio ao mar. O dia começa e, em vez de dirigi-lo, você simplesmente reage ao que acontece. As urgências dos outros se tornam suas prioridades, as distrações marcam sua agenda e, no fim, você termina exausto, mas com a sensação de não ter avançado no que realmente importa. Essa falta de direção não apenas rouba sua produtividade, mas também enfraquece sua confiança, porque você sente que a vida o controla em vez de ser você quem a guia. O problema de não planejar é que o vazio acaba sendo preenchido por qualquer coisa. Se você não decide o que fazer com seu tempo, as redes sociais decidirão, as interrupções decidirão, as tarefas sem importância decidirão, e pouco a pouco você percebe que não está construindo seu futuro, apenas sobrevivendo ao presente. A boa notícia é que você não precisa de um sistema complexo para recuperar o controle. Bastam 10 minutos de intenção para dar direção ao seu dia e começar a viver com propósito. Todas as noites, antes de dormir, dedique alguns minutos para escrever 3 tarefas-chave para o dia seguinte.
Pergunte-se com honestidade: qual é a coisa mais importante que devo fazer amanhã para me aproximar das minhas metas? Não se trata de encher uma lista interminável, mas de escolher o essencial. Essas 3 tarefas serão sua bússola, e quando acordar, terá clareza em vez de confusão. Vê-las escritas em um caderno ou no telefone, lembrará que seu dia não está ao acaso e está sob seu comando. Durante o dia, mantenha seu plano visível. Revise essas 3 tarefas de tempos em tempos e comprometa-se a cumpri-las antes de se deixar arrastar pelo que é secundário. Se desviar, não se castigue, apenas volte ao plano. A disciplina não está em nunca cair em distrações, mas em retornar, repetidas vezes, ao que você decidiu que era importante. Essa constância é que, com o tempo, transforma sua vida. A afirmação "planejo meu dia para conquistar meu futuro" pode se tornar sua âncora. Repita ao começar a jornada e cada vez que sentir que está perdendo o rumo. Essa frase lembra que cada minuto vivido sem direção é um minuto entregue ao acaso, mas cada minuto planejado é um passo em direção ao futuro que deseja. Com o tempo, essa afirmação se torna identidade. Você já não é alguém que apenas reage, é alguém que decide. Segundo o estoicismo, o essencial não é quanto tempo você vive, mas como usa esse tempo. Sêneca advertia que grande parte da vida se perde porque não percebemos seu valor e a desperdiçamos no que não importa. Planejar é um ato de sabedoria estoica. Coloca você no centro do que depende de si, no que pode decidir hoje, em vez de se perder no que está fora do seu controle. Ao organizar seu dia, você escolhe não deixar que o acaso governe sua existência. Imagine como sua vida mudaria se cada dia começasse com um rumo claro. Você não acordaria com ansiedade por não saber o que fazer, nem terminaria frustrado por sentir que nada avançou. Em vez disso, cada noite poderia olhar para trás e dizer: hoje avancei no que importa. Essa sensação de conquista alimenta sua motivação e cria um ciclo positivo que multiplica seus resultados. Não subestime o poder do simples. Você não precisa esperar pela segunda-feira ou por um novo ano para começar. Basta que hoje à noite escreva suas 3 tarefas-chave para amanhã. Apenas isso. E quando cumpri-las, verá como a ordem que deu ao seu dia começa a se refletir em toda a sua vida. Um dia com direção se transforma em uma semana produtiva. Uma semana se transforma em um mês de avanços e, com o tempo, em uma vida cheia de propósito. Hoje você pode decidir deixar que a vida o arraste ou começar a dirigi-la. Elimine o hábito de viver sem um plano e adote a disciplina de planejar com intenção. Faça isso todos os dias, mesmo que seja por 10 minutos, e descobrirá que ao assumir o controle do seu dia, estará assumindo também o controle do seu destino. Ensinamento 15. Elimine o medo do fracasso para abraçar o aprendizado. O medo do fracasso é um dos maiores ladrões de sonhos. Cada vez que você o alimenta, ele paralisa e o impede de avançar em direção ao que deseja. Você começa a imaginar tudo o que pode dar errado, o julgamento dos outros, a vergonha de se enganar, a possibilidade de perder tempo ou recursos, e essa imaginação negativa se transforma em correntes que o mantêm imóvel. Mas o que você não percebe é que o fracasso não é um inimigo, é um mestre. A diferença entre quem avança e quem fica para trás não está em falhar ou não, mas na forma como interpreta essas quedas. O fracasso não é um sinal de incapacidade, é evidência de que você está tentando. Cada vez que tropeça, na verdade está adquirindo experiência que ninguém pode tirar de você. Pense em qualquer conquista que admire. Por trás dela há uma série de erros, tentativas mal-sucedidas e caminhos equivocados que ensinaram a rota correta. O verdadeiro fracasso não é errar, é desistir antes de aprender.
O medo lhe diz que falhar é o fim, mas a realidade é que cada erro é um passo à frente, se você souber usá-lo. Brian Tracy ensina isso claramente. As pessoas de sucesso não veem o fracasso como derrota, mas como lições necessárias. A pergunta não é se você vai falhar, mas o que fará com essa falha quando ela chegar. E aqui está a chave: você pode afundar-se na autocompaixão ou pode transformá-la em aprendizado que o tornará mais forte. Comece praticando um exercício simples. Pense em um fracasso recente e escreva-o em uma folha. Depois anote 3 lições que aprendeu com essa experiência. Talvez descubra que agora é mais paciente, que entende melhor o processo ou que identificou um erro que não repetirá. Essa simples mudança de perspectiva transforma o peso em sabedoria e, quando tentar novamente, fará isso com mais clareza e preparo. O passo seguinte é a ação. Não fique apenas na reflexão, porque o medo cresce na inação. Dê um pequeno passo em direção à sua meta, mesmo que pareça insignificante. Aprenda uma nova habilidade, faça uma ligação, escreva uma ideia. O tamanho da ação não importa. O que importa é mostrar ao medo que ele não tem poder sobre você. Cada movimento, por menor que seja, enfraquece a paralisia e fortalece sua coragem. Acompanhe seus passos com uma afirmação poderosa: o fracasso é meu caminho para o sucesso. Repita-a sempre que enfrentar uma decisão difícil ou quando sentir a tentação de adiar por medo de errar. Essa frase lembrará que os erros não são desvios, são parte do percurso. Com o tempo, sua mente deixará de ver o fracasso como algo a evitar e começará a reconhecê-lo como uma oportunidade de crescimento. Segundo o estoicismo, nada externo pode prejudicar verdadeiramente seu interior, a menos que você permita. Marco Aurélio dizia que os obstáculos no caminho se transformam no próprio caminho. Isso significa que os fracassos não bloqueiam seu progresso, eles o constroem. O estoico não se lamenta pelo que deu errado, mas usa isso como ferramenta de fortalecimento. E quando adota essa visão, você deixa de temer o fracasso, porque entende que sempre há algo a ganhar, até mesmo na queda. Imagine como sua vida mudaria se deixasse de ver os fracassos como finais e os abraçasse como aprendizados. Você ousaria assumir mais riscos, explorar novas oportunidades, avançar com mais confiança. Seria mais resiliente, mais corajoso e menos dependente da aprovação externa. E cada passo, até mesmo os que parecem erros, o aproximaria mais de sua meta. Hoje mesmo você pode começar. Olhe para a sua história e reconheça que aquilo que chamou de fracassos foram, na verdade, degraus. Escreva-os, aprenda com eles e depois celebre o fato de tê-los vivido. Porque se você está falhando, significa que está tentando, e isso já o coloca à frente de quem nunca ousa. Elimine o medo do fracasso. Abrace-o como mestre e descobrirá que, em vez de detê-lo, ele se torna o motor que o impulsiona a crescer sem limites. E se chegou até aqui, pare um instante e parabenize-se. Nem todos chegam ao fim, e o fato de você ter chegado significa que está comprometido com sua própria transformação. Agora volte aos comentários e escreva novamente com convicção: hoje apago meus maus hábitos. Sou estoico. Essa será sua forma de selar esse compromisso consigo mesmo e de reforçar em sua mente que está no caminho certo. Celebre essa vitória, porque cada palavra que escreve é uma conquista sobre o que antes o prendia. E não se esqueça de dar like neste vídeo e se inscrever no canal, porque juntos continuaremos eliminando o que sobra e construindo uma vida mais forte, mais clara e mais disciplinada.